Começando, então, pela questão do sábado da salvação. Amigos, pastor Adriano, pastor Sérgio, pastor Eleazar, a guarda do sábado é ponto de salvação? Há pessoas que acusam os adventistas de não crerem na salvação pela graça. E mais, a santificação do sábado importa em salvação eterna? Adventistas mentem quando falam em salvação pela graça? Como podemos entender essas questões? Não vou direcionar para ninguém, aqui vai ser um bate-papo, né, aberto, então quem quiser começar aí já as suas considerações, depois os outros complementam, e assim nós vamos batendo nosso papo aqui. Eu posso começar então? Tá me ouvindo direitinho aí o áudio? Minha internet ficou um pouco instável no começo aí, espero que ela não dê nenhum tilt agora. Rapaz, aí fiquei sozinho assim na tela e deixar os amigos também aí juntos, todos nós. Mas vamos lá. Essa é uma questão que surge diante de um texto de Ellen White, onde os críticos que citam o texto de Ellen White, ela falando que o sábado implica em salvação ou perdição eterna. E aí algumas pessoas dizem assim, bom, se o sábado implica em salvação ou perdição, Ellen White está dizendo naturalmente que os adventistas acreditam na salvação pela guarda do sábado. Isso aí é um tremendo engano e, na verdade, é talvez uma falta de uma compreensão do texto, de uma leitura correta do texto, ou, em alguns casos, até má vontade, talvez, né, de entender realmente o que o texto está dizendo. Vamos lá. Precisa ficar bem claro para todos nós, em primeiro lugar, todos os adventistas do sétimo dia, pelas crenças que nós temos, acreditamos que somos salvos única e exclusivamente pela graça. O livro de Efésios, no capítulo 2, ele é claro em afirmar o papel da graça e das obras. Quando você lê Efésios, capítulo 2, o versículo 8, que é um texto assim muito bonito, e diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso aqui é desse jeitinho que os adventistas entendem. Só que os adventistas continuam lendo o texto. Eles não param no verso 8. Eles leem, por exemplo, o verso 9, que diz assim, não vem de obras para que ninguém se glorie. E leem também o verso 10, que diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ora, essa é a compreensão bíblica sobre a salvação. Aqui está claro a relação entre graça e obra, fé e obras, está aqui. Paulo diz assim, salvação pela graça, salvo pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, ok. Então não precisa das obras. Aí Paulo chega e diz assim, calma, para ser salvo você não precisa das obras, mas nós somos feituras suas, fomos criados em Cristo para as boas obras. Então qual que é o papel das obras? Está aqui, o verso 10. Quer dizer, eu não fui para um outro texto, eu não fui para... Não, no mesmo texto, na mesma perícope, no mesmo contexto. Então, veja, quando esse texto que eu citei é usado, algumas pessoas elas interpretam de maneira equivocada por uma simples razão. O texto está falando sobre a pessoa que conhece a vontade de Deus, sabe que deve fazer a vontade de Deus e diz, eu não vou fazer. Vamos trocar de mandamento e o assunto está resolvido. Um exemplo, amigos, vocês que estão aqui comigo. É possível que você já tenha visto algum irmão nosso evangélico, em algum momento, acusar um irmão católico, por exemplo, de não ter a salvação ou dizer assim, olha, você não vai para o céu porque você está na idolatria. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso, né? Você está na idolatria porque a Bíblia diz que é pecado adorar imagens. Ué, então quer dizer que adorar ou não adorar imagens implica em salvação ou perdição eterna? Aí você vai dizer assim, não, ninguém é salvo porque adora ou não adora imagens. Verdade. Mas se você sabe que não deve fazer e você faz, percebe? Não matarás. Ninguém é salvo porque não mata. Não mato, não roubo, já tem um lugar lá no céu. Não é bem assim, não. Você não mata e não rouba, parabéns. Não quer dizer que você já está salvo por isso. Que a salvação é pela graça de Cristo.
Mas o fato de você aceitar a graça de Cristo faz com que você ande nas boas obras que Deus já preparou para você. Paulo fala isso. Então, um indivíduo que sabe que é pecado matar, mas ele diz, não, eu quero continuar matando. Não matarás implica ou não implica em salvação ou perdição eterna? Implica em salvação ou perdição eterna, desde que você desobedeça, você resolva dizer assim, não, eu não quero obedecer esse mandamento. Então, ninguém é salvo porque guarda qualquer dos mandamentos. Mas nós nos perdemos, ou podemos perder a salvação, sabendo que deveríamos obedecer os mandamentos de Deus e rejeitamos. Então, a relação que os adventistas do sétimo dia têm com o sábado é a mesma relação que o adventista tem com qualquer outro mandamento, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, não importa. O sábado é para o adventista como todo o mandamento da lei de Deus. Então, nós entendemos que não somos salvos porque honramos nosso pai e nossa mãe, porque não temos outros deuses, porque não adoramos imagens. Nós não somos salvos por isso. Mas nós obedecemos porque sabemos que se desobedecermos, nós, como filhos da desobediência, atraímos a ira de Deus e podemos perder a salvação por isso. Existe o processo que nós chamamos, e aqui eu encerro, de santificação. A santificação é um processo no qual você vai deixando as obras da carne e vivendo no Espírito. E vai nessa luta constante, diária, abandonando o pecado, lutando para abandonar o pecado. E sem a santificação ninguém verá a Deus. Então não é a santificação que te faz ver a Deus. Mas se eu resolvo andar nas trevas, eu já estou dizendo de que lado eu estou. Então nós não temos uma teologia que diz assim, olha, você guardou o sábado, está salvo. Não guardou o sábado, está perdido. Há pessoas que na sua inocência nunca guardaram o sábado e estarão lá no céu. Há outros que guardam o sábado e vão se perder. Porque não é a guarda do sábado que te coloca no céu. Agora, a desobediência deliberada a qualquer dos mandamentos, nós não fazemos distinção de mandamentos, isso vai, com certeza, fazer com que você, desobedecendo deliberadamente, sabendo que deveria obedecer, você desobedece, você poderá perder a sua salvação. Seu áudio, pastor Chelson. Eu queria adicionar algumas coisas. Não sei se... Só um detalhe, pastor Sérgio. Pode ser. Vamos aqui, naturalmente, ter tempo para explicar como é que é a guarda do sábado, o sábado na Bíblia, né? Porque nós estamos respondendo a objeções, ok? Se você tiver interesse, nos nossos canais tem material suficiente aí sobre o que é o sábado, como se guarda o sábado, por que se guarda o sábado. Em meu canal, por exemplo, tem um vídeo de mais de 1 hora com o título A Verdade sobre o Sábado, em que eu analiso o assunto de Gênesis e Apocalipse. Então, procure lá se você tiver interesse em saber do porquê guardamos o sábado. Mas olha só, amigos, ainda quero reforçar o seguinte, Testemunho Seleto, volume 3, geralmente é aqui que alguns críticos têm esbarrado, né? Ellen White, ela fala de sábado com implicações aí de salvação eterna. Como é que a gente entende essa questão aí, à luz do que o pastor Eleazar acabou de explicar na Bíblia, que os adventistas, sim, creem na salvação pela graça, nos méritos de Cristo. O pastor Sérgio iria comentar alguma coisa, né? Sim, eu queria adicionar aí, excelente fala do pastor Eleazar, o seguinte, muitas vezes as pessoas não entendem incorretamente a relação entre salvação e obras, graça e obras, né? Primeiro que, assim, aquela velha contenda de fé e obras, etc. Eu gosto muito de lembrar que a palavra hebraica para fé, ela significa fidelidade. Fidelidade contém também o que você faz e como você se comporta. Obviamente, então, peraí, mas olha que coisa mais linda nesse texto que o pastor Eleazar disse. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. Em outras palavras, não é nem a nossa fidelidade que nos salva. Não é a nossa fidelidade que nos salva. E qual é a relação, então, que nos vem? A fé não nos salva. A fé é um instrumento pelo qual nós demonstramos a nossa salvação, é o meio pelo qual nós demonstramos a nossa salvação. E se é demonstração, uma fé declarada não é válida para a nossa salvação. É uma fé praticada, efetivamente uma fidelidade. Eu gosto muito da seguinte ilustração. Eu costumo fazer a seguinte ilustração. Quando nós, pastor Eleazar e eu, estamos fora do nosso Brasil, estamos fora do nosso país, né? Quando o pastor Eleazar foi para os Estados Unidos e eu vim para a Nova Zelândia, esses países não tinham obrigação de nos receber aqui. Não tinham obrigação alguma de nos receber. Qualquer coisa que eu, o pastor Eleazar, mostrássemos aqui na fronteira da Nova Zelândia ou dos Estados Unidos, não serviria absolutamente nada para dizer a eles que nós poderíamos entrar aqui. Imagine o pastor Eleazar chegar lá e falar assim, não, peraí, meu amigo, falar para o pessoal lá na fronteira americana e dizer, não,
eu sou pastor, eu sou adventista, eu faço isso, eles iam olhar e falar, e? Não é por algo que o pastor Eleazar fizesse, que ele tenha feito anteriormente, que ele seria admitido nos Estados Unidos. Nem aqui para mim, aqui na Nova Zelândia. Isso significa, no mundo espiritual, o que eu quero trazer para vocês? De fato, o reino de Deus, a entrada do reino de Deus, não se baseia em algo que eu possa mostrar a Deus. Nem que o pastor Eleazar, nem o pastor Adriano, principalmente o pastor Adriano, né? Ninguém possa mostrar a Deus. Nós não batemos no peito e dizemos para Deus, abre a porta do reino porque eu quero entrar, porque eu mereço entrar. O único caminho, Hebreus 10, 19 e 20, entremos pelo caminho inaugurado por Cristo Jesus. O reino da graça tem apenas uma porta, e a porta é a graça de Cristo Jesus, é o sacrifício de Cristo. Existe a porta do sábado, existe a porta da lei, existe a porta... Não existe. Existe apenas, então, somente um único caminho. Nós somos convidados a entrar nesse reino e somente pela graça de Deus que criou o reino e pela graça de Deus de criar a ponte que nos separa, a ponte que une o lugar onde nós estamos, aonde Ele quer que nós estejamos e abre as portas para nós, é que nós podemos entrar. Mas uma vez que nós entramos na cidade santa, na cidade do reino de Deus, assim como para o pastor Eleazar e para mim, nós ao entrarmos aqui, a lei brasileira não vale para nós mais, aqui na Nova Zelândia ou nos Estados Unidos. A lei, não adianta eu alegar, por exemplo, para alguém aqui, não, eu faço isso porque no Brasil a lei diz isso. Não, eu agora faço parte de um outro reino. É aquela ideia muito simples, que a gente teve uma discussão alguns anos atrás sobre dativo de esfera na língua grega. Eu saio do reino de Adão, do reino do pecado, para o reino de Cristo. Agora eu me comporto como alguém do reino de Cristo. E quando eu me comporto, havendo entrado no reino, eu vivo pelos princípios do reino. E viver pelos princípios do reino é me manter em fidelidade a esses princípios do reino. Eu não usei os princípios do reino como meio para entrar, mas eu vivo pelos princípios do reino, porque eu não estou mais no reino do pecado. Eu agora estou no reino cujo Deus, o Senhor, o Rei, me entregou uma lei e disse, olha, aqui nós vivemos de acordo, nós todos vivemos aqui de acordo com essa lei. E é por isso, e é assim. A lei não me faz entrar. A lei me diz como permanecer. E se eu cair, eu entro pelo mesmo caminho novamente, não pelo caminho da lei outra vez. Pelo mesmo caminho que é o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo. Eu entendo assim que a diferença de um legalista para um liberal é o tamanho da lista, né, a fazeres, né? Um aceito é considerado quando quer acrescentar algo à salvação, né? E querem colocar essa pecha sobre nós, que nós somos seita, e estamos acrescentando mandamento, né? Eu entendo assim, se não for movido pelo amor, não adianta, né? Até os nossos irmãos adventistas, por gostarem, né, dessa verdade sobre a lei, eu faço a minha meia-culpa, às vezes a gente exagera em algum dos mandamentos, como outras denominações vão exagerar em alguns mandamentos. Nós cremos que a guarda do sábado é bíblica, não é bíblica. Nós não estamos querendo inventar ou acrescentar alguma coisa. Mas eu entendo assim, para quem está falando isso, que quer tirar e colocar sobre nós que a guarda do sábado implica... é um legalismo, né? A gente está acrescentando algo à salvação. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim, quando eu casei com a minha esposa, né, eu não preciso hoje de uma lista para dizer o que eu posso ou não posso fazer, né? Eu amo ela. E se for preciso, eu guardo tudo aquilo que ela quiser e pedir para mim, né? Então o Senhor pede para nós fidelidade nos mandamentos, né? E, infelizmente a história mudou. A igreja em algum momento caiu em apostasia e abandonou o sábado do Senhor. Então nós não estamos aqui lutando para a fidelidade de um mandamento, nós estamos aqui falando, defendendo a fidelidade ao Senhor, o Criador do céu, da terra e do mar, né? Então, minhas considerações é essa: se você ama, você é o resultado da salvação. A gente não vai ficar aqui, eu estou guardando isso, guardando aquilo, né? Não, se eu amo o Senhor, todos os mandamentos implicam em salvação, é isso. Pastor Sérgio e pastor Adriano, uma das coisas que eu tenho visto muito é as pessoas comentarem assim, mas você apedreja alguém que transgride o sábado? Aí eu digo, não, tá vendo? Não precisa mais guardar o sábado. Porque se é para guardar o sábado, você tem que fazer do jeito que está na Bíblia. Então tinha que apedrejar.
Porque lá na Bíblia fala que quando a pessoa transgrediu o sábado, ela era apedrejada. Então você tem que apedrejar a pessoa se ela transgrediu o mandamento. Aí eu virei para a mesma pessoa e perguntei assim: você apedreja quando a pessoa comete adultério? Ele disse: não. Isso é. Então, tá vendo que pode adulterar? Esse mandamento também não é válido, porque lá na Bíblia, se você for seguir o que está na Bíblia, você vai ver que a pessoa que adulterava tinha que ser apedrejado. Tão somente aquele também que desonrava o pai e a mãe tinha que ser apedrejado. E aí eu pergunto: você faz isso? Não. Então tá vendo? Não, mas não, porque não precisa mais. Então, peraí, não confunda a consequência com a observância do mandamento. Conquanto a consequência do ato hoje, de acordo com as leis do nosso país, o país que nós vivemos, não seja mais aquela do apedrejamento, eu não vou apedrejar uma pessoa que adulterou, também não vou apedrejar uma pessoa que comete a transgressão do sábado. Mas isso não quer dizer que esse mandamento está invalidado, porque a consequência não é mais a mesma. Então eu vejo que alguns argumentos que alguns críticos levantam são, assim, se você pegar na raiz deles, você vai perceber que não tem lógica. Não é? Esse é um argumento que é muito utilizado. Não, se você guarda o sábado, você tem que apedrejar. Se a pessoa transgrediu o sábado, tem que ser apedrejado. Quando ele não usa o mesmo tipo de argumento para o sétimo, que diz não adulterarás. No entanto, ele defende que não pode adulterar. Mas a consequência do pecado, do adultério, não é mais a mesma hoje. Percebe? Então, é um tipo de argumento que, às vezes, a pessoa mesmo ela não reflete no que ela está falando, como ela está argumentando, e esse tipo de argumentação enfraquece, né, a linha de quem quer realmente combater, por exemplo, os mandamentos, o mandamento do sábado. O que eu noto, na realidade, é que a maior parte das pessoas, elas não tem problema com nenhum dos outros mandamentos. Não tem nenhum problema com os 9 mandamentos. Se você perguntar, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não ter outros deuses, não adorar mais, a maioria guarda os 9 perfeitamente. O problema é só com um. O único que Deus disse, lembra-te. Eu vou dar uma de ousado aqui na presença do pastor Sérgio. O único mandamento, o mandamento em hebraico diz assim, Zahor et Yom HaShabbat lekadeshô. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha, Deus não diz, lembra-te de honrar pai e mãe, lembra-te de não matar, lembra-te de não adulterar. E aí a argumentação mais ou menos assim, não, mas Jesus aboliu os mandamentos. Eu digo, meu querido, preste bem atenção. Se tem uma coisa que Cristo não fez, foi abolir. Eu poderia até dizer que ele acrescentou, mas abolir, não. Porque na cabeça de uma pessoa da época, o que é adultério? Você ir para a cama com a mulher. Jesus disse, não, senhor. Você olhou para a mulher com intenção impura, já adulterou. Isso é abolir ou aumentar? Acrescentar. Quer dizer, Jesus não apresentou um evangelho simples. Você teve raiva do seu irmão? Já matou. Já matei? Já matou. O evangelho de Cristo foi um evangelho. Jesus usou palavras pesadas. Teu olho te faz pecar, arranca fora. Quer dizer, isso não é uma coisa simples de você ouvir. Tua mão te faz pecar, arranca fora. Claro, a gente entende isso metaforicamente, mas o que Cristo está mostrando é que é pesado a coisa, não é uma coisa simples. Então eu não vejo Cristo abolindo mandamentos, eu vejo ele acrescentando. Agora, Cristo, de fato, ele trouxe correções à maneira equivocada que as pessoas tinham de observar os mandamentos. Por exemplo, o 5º. A pessoa dizia lá corban, que significa o que poderia aproveitar de mim. Ele vinha com a soma alta de dinheiro, entregava no templo e dizia, corban, aquilo que poderia aproveitar de mim está aqui, ó, já dei em dinheiro. Não tenho mais responsabilidade com meus pais. O mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, justamente na idade que ele mais precisa, você devia honrar. Né? O pai e a mãe tá velhinho ali, você tem que estar ali perto. Aí ele chegava e dizia, corban, toma esse dinheiro todinho, uma soma alta, e agora minha responsabilidade já não preciso mais. Quer dizer, Jesus disse que está errado isso aí. Isso aí é uma tradição de homens. Então, Jesus ele corrigiu certos aspectos, coisas que não faziam parte da observância do mandamento, e aí ele foi acusado por fariseus de ser um transgressor, por exemplo, do sábado. Porque Jesus curou no sábado. Mas aonde é que diz que é pecado curar no sábado? Pastor Eleazar. Sim, pois não, excelência. Tem um ponto que eu achei, voltando um pouquinho na sua fala ali, que eu achei com relação à punibilidade, né, a aplicação da punição. Gente, eu fico impressionado com as pessoas que estão sempre que utilizam esse tipo de argumento. Primeiro que, assim, mesmo dentro da concepção judaica, de quem viveu naquele período, o pessoal mesmo naquela época, se concebe que a aplicação da punição
ela era dependente da existência do templo, e apenas através do templo é que a punição do templo, do tabernáculo, do sacerdócio, que determinava a punição, ou seja, não havendo mais, casuisticamente, em aplicar, não havia mais necessidade de aplicação dessa mesma punição. Entretanto, eu me pergunto se as pessoas compreendem efetivamente o que significa o pecado no plano espiritual, quando elas fazem esse tipo de argumento, quando trazem esse tipo de argumento. O que acontece quando alguém adultera? Como utilizando a expressão ali, o exemplo que o pastor Eleazar deu. Quando alguém adultera, a pessoa não é apedrejada, certamente, com certeza, mas ela traz sobre si a ira do Todo-Poderoso, porque a ira de Deus, ela continua sendo a mesma contra o pecado. E digamos que o apedrejamento que deveria cair sobre ela, cai sobre aquele que levou sobre si os pecados dela, que é Jesus Cristo. Quando a pessoa efetivamente resolve, de mão erguida, yad haram, de mão erguida, dizer, não vou guardar o sábado porque não vale. Na sua mente, ela já transgrediu o sábado. E quem recebe o apedrejamento pela a transgressão do sábado? Ela não mais, porque é alguém que recebe a punição por ela, que está disposto a se interpor entre ela e a ira de Deus. E quem é esse? Jesus Cristo. Então, assim, Deus não mudou. Deus não simplesmente agora valia punição naquela época, agora não tem mais punição. A ira de Deus continua sendo atraída pelo pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Mas nós temos alguém que se interpõe e diz, meu Pai, pelo meu sangue, dá a ela chance de se arrepender. Pela graça, dá a ela chance de se arrepender. Mas Cristo recebe nele a punição que deveria vir sobre nós. Então, acho que as pessoas elas não conseguem compreender que Deus é um. A Bíblia não diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A ira de Deus continua sendo atraída pelo pecado, só que não recebemos a ira de Deus sobre nós, porque pelo amor grandioso de Deus, ele mesmo recebe sobre si a punição. Eu acho que as pessoas precisariam entender isso. E assim, o mandamento não é feito para nos levar para a punição. Deus não criou um mandamento para que nós fôssemos punidos. Deus nos deu convites de graça e convites de amor, como disse o pastor Adriano, para que nós pudéssemos viver num relacionamento em que nós demonstramos para o universo que é maravilhoso estar ao lado de Deus. Muito bem, amigos. Se vocês que estão acompanhando aí, ou mesmo os críticos, querem saber como pensa um adventista, pergunte a um adventista, que está bem informado, pergunte para a literatura oficial. Querem ver? Aqui no livro Nisto Cremos, nesta edição aqui, na página 148, olha só, a experiência da salvação. Tá vendo aí? Ok? Diz assim o texto. Literatura oficial, votada pela Igreja Adventista Mundial, diz assim: em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Salvador e Senhor, substituto e exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova a nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamos-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. É assim que nós cremos. Tem outro detalhe. O texto em que eles se apegam muito, A santificação do sábado importa na salvação eterna. Testemunho Celeste, volume 3, página 103. Veja, a quebra, como já foi explicado muito bem aqui pelos meus amigos, a quebra consciente dos mandamentos de Deus, não importa quais deles, ou qual deles, isso é rebelião. E é óbvio que a pessoa que transgride conscientemente a lei de Deus, ela não está debaixo da graça, não está salva. Ela está em rebelião contra Deus. Eu fiz uma busca rápida hoje aqui em alguns escritos de Ellen White. O importante é a gente sempre ver o todo da obra, Não isolar um versículo. Não se faz isso com a Bíblia e com nenhum outro livro, Você isolar um texto, uma frase, uma ideia e achar que aquela ideia representa o todo, Então aqui, ênfase sobre o assunto da salvação de 1890 a 1908. Então, portanto, é um recorte bem maior do assunto, Eu vou ler aqui poucas frases porque tem muita coisa, Por exemplo, tudo aqui é de autoria de Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 190.
O sacrifício de Cristo é suficiente. Ele fez uma oferta completa e eficaz para Deus. E o esforço humano sem o mérito de Cristo é inútil. Não somente desonramos a Deus com esse procedimento, mas destruímos nossa utilidade no presente e no futuro. Mais adiante ela fala assim: ser perdoado da maneira como Cristo perdoa não é somente ser absolvido, mas também renovado no espírito do nosso entendimento. O Senhor diz: dar-te-ei um coração novo. A imagem de Cristo deve ser gravada na própria mente, coração e alma. O apóstolo declara: nós, porém, temos a mente de Cristo. Depois, mais adiante, ela diz assim, ó: quando por meio do arrependimento e fé aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei. O pecador se encontra então diante de Deus como uma pessoa justa, desfruta o favor do céu e por meio do Espírito tem comunhão com o Pai e com o Filho. Depois, aqui mais adiante, a fim de ser justificado, o pecador precisa ter aquela fé que se apropria dos méritos de Cristo para a sua própria alma. Pergunto, o que tem de diferente na crença adventista em relação com a crença da salvação, né, dos nossos irmãos de outras denominações cristãs, sérias, verdadeiras e bíblicas? Nada, né? Então, veja, nós somos salvos, como já foi bem dito aqui, pela graça de Cristo, não é? E somos, pelo poder do Espírito, habilitados a prestar uma vida, ter uma vida de obediência, o que a gente chama de santificação. Espero que tenha ficado bem claro para vocês aí, amigos. Não sei se aqui os três querem complementar alguma coisa, mas acho que esse ponto está bem explicado. Se você tem dúvidas ainda, é só ler o que nós temos publicado oficialmente. Repito, quer saber como pensa um adventista? Pergunte para um, né? É complicado você ir perguntar para aqueles que não são adventistas, aqueles que abandonaram a igreja, talvez por motivos outros, né? O que pensam os adventistas. Eu prefiro perguntar para a pessoa, e faço isso com outras denominações também, né? O Romário Bezerra Tabosa escreveu o seguinte: Colossenses 2,16 é uma pedra no sapato dos adventistas. Dão mais de uma interpretação para esse texto. Afinal de contas, qual é a posição oficial da igreja quanto a esse assunto? Amigos, é uma pedra no sapato esse texto aí, Colossenses 2,16? Mas nem no início, nem do fim, nem no início, nem nada. Primeiro, pelo fato de nós termos várias explicações, já nos demonstra que nós conseguimos explicar de várias maneiras diferentes, e todas elas nos levam a compreender que o sábado não está sendo abolido ali no texto. Perfeito. Então, é tão simples quanto isso. E aí nos mostra também o fato de que, diferente de seitas em que apenas uma explicação é possível, porque ela precisa vir do líder da seita, nós temos liberdade de pensar de forma diferente a respeito do texto bíblico. Eu sei que entre nós quatro aqui, por exemplo, nós podemos ter interpretações diferentes ali do texto. Para mim, particularmente, na minha vivência, a minha análise do texto, duas coisas saltam ali do contexto imediato. Eu expliquei esses dias no meu grupo lá no Yeshivá. É o grupo Yeshivá da Universidade Adventista que nós temos aqui na internet. Primeiro ponto diferente do que as pessoas dizem que Cristo cravou a lei na cruz, o que foi cravado não é a lei, é o hierográfon, que é o escrito de dívida. É o débito que nos demonstra diante de todo o universo que nós quebramos a lei. E isso foi cravado, colocado na cruz, como uma demonstração de que Cristo tomou da mão, digamos assim, usando aqui o livro de Enoque, né, que aparece essa mesma palavra, o anjo que anotava os débitos de Israel no livro de Enoque, que é a palavra utilizada, inclusive, hierográfon, ele tomou da mão do acusador e colocou na sua própria cruz, colocando a descoberto e a público que aquele débito foi pago. Aquele débito foi pago. E porque ele foi pago, ninguém pode mais utilizá-lo para acusar. O capítulo 2, nesse contexto, o capítulo 2, versos 14 e 15, versos 15 e 16, e principalmente depois do 17, falam muito claramente o seguinte: portanto, ninguém vos julgue, ninguém pode vos julgar sobre, não é comida e bebida, é broseis, ou seja, pelo ato de comer e o ato de beber, por fazer jejum ou não fazer. E aí ele diz logo em seguida, enmerei sabaton. E aí alguns dizem, o sábado cerimonial, na minha visão não é sábado. Ali você tem, os sábados ali são sábados semanais, mas não tem nada a ver com relação ao não fazer, mas ao não compreender ou tentar encontrar através do sábado, da legislação das festas e também da lua nova,
um meio através do qual você se aproxima dos anjos, e não é aproximar de Deus, de Cristo, dos anjos, para solicitar, de uma maneira gnóstica, que os anjos intercedam diante de Cristo, para que Cristo interceda diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, olha, ninguém vos julgue, aqui essa expressãozinha merei é extremamente importante, porque no grego, merei significa permanecer. Ali a gente traduz de uma forma diferente como segundo, mas merei significa permanecer. O que o apóstolo estava fazendo ali era simples, ele estava dizendo que ninguém vos julgue, não porque vocês querem abandonar o sábado, as luas novas ou as festas, mas porque vocês querem permanecer. Que ninguém vos julgue vocês, desde que vocês saibam que a realidade é Cristo. Quem defende esse texto... Quem defende esse texto, na verdade, está defendendo salvação por obras, e nós vamos contramão isso. Salvação o julgamento ali é obras. Paulo está falando, não são as obras que vão de alguma Cristo forma. É a realidade. Então, é isso. É simples. Assim. Simples. É verdade. Como eu disse, né, e repito, nosso propósito aqui não é dar um estudo bíblico sobre a guarda do sábado, tampouco analisar os textos, né? Eu pensei essa pergunta porque eu entendi que era interessante. Alguns usam esse texto achando que simplesmente derrubam os argumentos, né, dos guardadores do sábado. Se quiser entender um pouco mais sobre a guarda do sábado, nós temos vídeos em nossos canais que falam sobre isso, né? E temos literatura sobre isso, enfim, muita coisa. O propósito desse primeiro bloco foi simplesmente mostrar que adventistas não pensam que serão salvos pela guarda, obediência à lei, a obras, né? Nós somos salvos pela graça, cremos da mesma forma. A obediência aos mandamentos de Deus é uma resposta de amor daqueles que foram salvos. Agora, amigos, tem uma outra pergunta aqui, ó. Pastor Chasso, me permita rapidinho, antes de fugir desse contexto aí, de Colossenses, eu gosto muito da explicação do Dr. Paroski sobre esse assunto, porque ele mostra que até o Sinai, a lei sempre existiu, a lei de Deus. Quando Caim matou Abel, ele transgrediu o mandamento do Senhor. Quando Eva cobiçou do fruto proibido, ela transgrediu o mandamento do Senhor. E certamente, Lúcifer lá no céu, quando cobiçou o trono de Deus, também transgrediu o mandamento. Ou seja, os mandamentos eles existiam. Agora, o povo de Israel passa 400 anos ali, num período, né, no cativeiro, e quando eles saem, quem está vivendo como escravo não tem dia para descansar, não tem isso, hoje é sábado, não vou trabalhar não, viu? Não funciona assim, o povo era obrigado. Então, Deus ele agiu de maneira muito firme com o povo para reeducar, e aí ele, inclusive, escreveu na pedra para dizer assim, não esquece não, está aqui. E colocou ali os seus 10 mandamentos, mas o desejo de Deus nunca foi, a gente vê isso na Bíblia, claramente, nunca foi que o pessoal ficasse preso àquela pedra ali. Nunca foi o desejo de Deus. Tanto que Jeremias diz assim, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu coração, no interior e as escreverei no interior do seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O desejo de Deus sempre foi que a lei dele estivesse no coração. Se o povo de Israel, se o povo de Deus tivesse a lei dele guardada no seu coração, Deus nunca precisaria escrever nada em pedra. Mas Deus escreve para que você não esqueça. Então, eu vejo que ali em Colossenses, o Dr. Paroski ele vai trabalhar de maneira bem interessante esse texto, e ele vai explicar justamente isso. Que o texto fala que era uma sombra, porque a realidade ela é bem mais ampla. Em todos os mandamentos, não somente no sábado. E Jesus ele demonstra isso, como eu já falei, naquela questão do adultério. Jesus chega e diz assim, olha, se você olhar, já adulterou. Se você odiar seu irmão, você já matou. Ou seja, se você ficar preso ao que está ali na pedra, talvez você não compreenda uma dimensão mais ampla que Deus quer que esteja cá dentro do seu coração. E ele diz, eu quero escrever a lei no seu coração. Não quero que você fique só preocupado ali com o que está lá na pedra, porque eu quero que esteja no seu coração, gravado no seu coração. Ok. Temos aqui uma pergunta que eu queria que alguém respondesse rapidamente, né, para não passar em branco aqui. O Francisco José colocou o seguinte no chat. Pastor, tem como provar que sábado foi guardado no Éden? Porque muitos críticos usam esse argumento. Dizem que no Éden não foi guardado. O que vocês diriam para alguém que fizesse essa objeção? O sábado, gente, ele está ligado ao homem. E o homem, com o passar do tempo, foi desenvolvendo atividades
localidade, sociedade, aquilo foi... A guarda do sábado, ela está muito ligada ao que o homem está fazendo e onde está. Por exemplo, no Éden, gente, a gente não pode dizer que ele guardou o sábado como eu, numa sociedade do século XXI, guarda. Eu acredito que ele guardou e descansou. A ideia de guardar ali é uma comemoração com o Criador pela obra que Deus já tinha feito, né? Entende? Eu vejo nessa direção. Então, talvez o pensamento, guardava da mesma forma que nós guardamos hoje, tá? Qual é o princípio? O princípio está lá no mandamento, não trabalharás. Adão e Eva não trabalharam. Mas eu vejo uma pequena diferença no tempo. Tem uma forma bastante interessante. O sábado, se você for olhar, existe uma expressão que aparece no texto hebraico, primeiro ali, não só lá em Gênesis ela não aparece efetivamente, mas ela aparece 5 vezes essa expressão, que é Shabbat Shabbaton Ladonai. Sábado, descanso solene para o Eterno. Ela aparece 3 outras vezes, essa expressão Shabbat Shabbaton, sábado, descanso solene, Lekulam, ou Lachem, para vocês ou para todos. São expressões diferentes. E o mais interessante é por que essa expressão aparece diferente. 3 vezes, essas 3 vezes que aparece para vocês, ela está relacionada com o dia da expiação ou com ao descanso da terra. Lá em Levítico 23, Levítico 16, também Números 29. Números 29. Mas quando ela fala sábado para o eterno, quando ela está sempre relacionada ao sábado semanal. Será um sábado de descanso solene para o eterno, nunca para vocês. Então, por que isso acontece? Porque o sábado não é um mandamento no sentido de uma obrigação, de uma ordem, mas um convite para que você reflita sobre o que Deus fez, para que você reflita sobre como Deus atuou na sua vida. Seria muito, e aí é uma questão lógica, seria muito estranho que o primeiro ato da criação, de existência dos seres humanos no Éden, não fosse refletir sobre o que Deus fez por eles. Sim. Não fosse refletir. A guarda do sábado é salvação pela fé, é santificação, é justificação pela fé. A guarda do sábado nos remete à justificação pela fé. Eu guardo o sábado porque o Senhor fez o céu. É porque Ele fez, né? Então, a guarda do sábado é justificação pela fé. Ok. Me permita 2 centavos aqui. O que eu vejo de maneira muito interessante o argumento das pessoas que falam que o sábado não foi guardado no Gênesis, e é o argumento simplesmente do silêncio. A Bíblia não diz que foi guardado, tá vendo? Se não fala, então se você está dizendo que foi guardado, então você está errado, porque a Bíblia não diz que foi guardado. A Bíblia não diz que Adão e Eva não adoraram imagens. Eu posso presumir, então, que Adão e Eva pegou e ele adorava, né? Eles dois adoravam imagens, ou que, porventura, eles, sei lá, fizeram alguma outra coisa aqui, algum outro mandamento. Aí você pode dizer, não, mas aí a Bíblia teria dito, a Bíblia teria essa informação. O fato da Bíblia não falar que eles guardaram ou não guardaram, não pode fazer com que eu já imagine que esse mandamento não era uma ordenança de Deus, por algumas razões. Primeira, a própria Bíblia vai dizer, em Êxodo, qual era a razão do sábado. Quando diz, lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás, farás toda tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Vai dizer, nem tu, teu filho, tua filha, tua serva, teu animal. Por quê? Mas por quê? Porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso, porque ele fez o céu, a terra, o mar e descansou no 7º dia, abençoou Deus o dia 7 e nos santificou. Aí você diz assim, tá vendo? Mas isso está em Êxodo 20. Não, isso está em Gênesis 2, versos 1, 2 e 3. Dizendo que Deus abençoou e santificou, foi lá em Gênesis. Aí eu fico pensando, pastor Sérgio, que Deus cria Adão e Eva no 6º dia. Aí chega o 7º dia. Aí Deus descansa. Vem, abençoa, santifica. Eu fico imaginando Adão perguntando, Senhor, o Senhor está abençoando esse dia? Para quê? Não, para mim, não, né? Não, isso aqui, Adão, você ainda vai pecar. Aí depois é só para mim. Vai ter uns não sei quantos mil anos aí eu vou dar uma lei lá no Sinai para Moisés, lembrando esse dia de hoje que eu abençoei e santifiquei, mas eu estou abençoando e santificando para daqui a 2.000, 3.000 anos. Não se preocupe, não. Não é para agora, não. Entendi. O Senhor fez o mundo em 6 dias, no 7º o Senhor descansou,
e o senhor está abençoando e santificando para nada. Não precisa, né? É para eu fazer nada aqui. Né? Eu não preciso santificar. O senhor está separando esse dia, santificando esse dia, abençoando esse dia, mas Adão não entendeu que isso deveria ser uma ordenança, nada. E olha a coisa mais maluca, é Deus fazendo, aí a Bíblia diz que Deus descansa, Deus abençoa, Deus santifica, Deus faz. Adão fica olhando só para Deus. Deus está santificando, Deus está descansando, não seja qual for o significado da palavra descansar lá, que é o verbo Shabat, Deus está refletindo e etc. E Adão, não, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, porque não é para mim. Eu não participo, diferente do convite divino, de que nós participemos. Adão não participa, Adão, não, eu não vou fazer nada não, porque não é para mim, porque eu não tenho guardado aqui, porque é só na lei de Moisés lá. Aí o que fazemos com o texto que diz que o sábado foi feito para o homem, para o antropós, para o ser humano, e não para o sábado? Se já havia ser humano, o sábado foi feito para o ser humano, o que fazer com o texto que diz que Deus reservou esse dia para uma santificação especial? Olha só, Arlisson Dias diz assim: como responder se o sábado foi guardado no Éden, se não existia pecado? Primeiramente, o sábado é dado antes do pecado. Enfim, se Adão vivia na presença de Deus e Deus os visitava todas as tardes. Olha só, lá em Isaías 66, 23, é dito que na nova terra o sábado continuará sendo guardado. Eu entendo que a nova terra é uma volta àquilo que sempre deveria ter sido. Então, se havia uma terra perfeita, Deus vai restabelecer, recriar o planeta e devolver o Éden. Se lá no Éden restaurado o sábado é guardado, por que eu vou dizer que no Éden original, primeiro, não foi guardado? Então não faz sentido. Realmente, o que o pastor Eleazar diz ali sobre o argumento do silêncio é bem isso mesmo, né? Então Adão e Eva cometeram idolatria, porque não há nenhuma menção de que eles guardavam o segundo mandamento. Perceba, realmente é uma tentativa assim, meio que de escapar, né, ao fato de que Deus estabelece um mandamento, nos convida, nos ordena a santificar esse dia, porque é uma bênção para nós mesmos, né? Enfim. Vamos adiante. Só a questão do silêncio, em Lucas 23, anos após a ressurreição de Jesus, Lucas faz questão de dizer que as meninas ali juntos guardaram o sábado, né? Então, veja, após a morte de Jesus ainda, Lucas fez questão de colocar isso, né? Sim. E fora que Jesus, em Mateus 24, diz sobre a destruição do templo, e ele fala sobre o sábado. Então, dizer que há um silêncio no Novo Testamento sobre o sábado, gente, é ignorar todo o Novo Testamento, né? Um judeu, a coisa mais preciosa para ele era o Shabá. Por isso que, historicamente, os cristãos começaram a se distanciar do Shabá e se aproximar da ressurreição, do dia da ressurreição. Então, assim, eu tenho que correr. Por favor, pastor Adriano, Oi? Por favor, você fez hebraico junto comigo. É Shabat. Não é Shabá, não. Shabá é festival druida. Vocês estão percebendo porque eu amo, né? Porque eu amo ele, sabe? Vocês estão percebendo, né? O silêncio. Gente, olha. O pastor Adriano falou algo muito, tirando a brincadeira, muito perfeito, porque assim, gente, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Ausência da prova da evidência. Sim, é isso.